chuva atrasa a colheita da cevada em Guarapuava e prejudica a qualidade do grão. Plantio da safra de verão avança em toda a região. Milho está 100% cultivado e soja chega à metade. Tecnologia no campo. Drones tornam mais efetivo o monitoramento das lavouras. Estudante transforma o que aprende com o pai todos os dias na criação de abelhas em um jogo. O game ensina que o uso indiscriminado de agrotóxicos pode acabar com a produção de mel. E uma receita de pão caseiro para deixar o seu café da manhã ainda mais gostoso. O Boletim Rural já está no ar. O plantio das lavouras de verão está avançado na região de Guarapuava. No caso da soja, quase metade da área já foi plantada e o milho está 100% cultivado. A safra de verão ganha pouco a pouco os solos paranaenses. Em todo o estado, até agora, o plantio já alcançou 71% da área total prevista para o cultivo da primeira safra do milho. Aqui na fazenda do Rodolfo, o cultivo do milho já foi concluído. Nós começamos o plantio na segunda semana de setembro. O ritmo foi bom, foi dentro do esperado, embora a gente teve temperaturas um pouco abaixo da média ainda e estava esperando a regularização das chuvas para começar o plantio. E o seu Rodolfo não é o único que já finalizou o plantio. Aqui na região de Guarapuava, segundo o EDR, toda a área reservada para o plantio do milho da primeira safra já foi cultivada. E, por enquanto, o desenvolvimento da lavoura, de acordo com as avaliações dos técnicos, está dentro do esperado. Bom, o plantio do milho de primeira safra, né, já tá concluído. As lavouras apresentam sim boas condições, né, então, de desenvolvimento. Em termos de plantio, tá tudo ok. A estrela da safra de verão, porém, é a soja. Em poucos dias, a cultura dominará os campos. Nesta safra, de acordo com as estimativas do DERAL, serão 5.700.000 hectares de cultivo só aqui no Paraná. A expectativa ao final do ciclo é colher mais de 21 milhões de toneladas de grão. As lavouras, tanto de milho quanto de soja, apresentam bons índices de desenvolvimento. A nível de estado, nós tivemos cerca de 30.000 hectares que passaram para a condição ruim, no caso da soja, por conta desses eventos climáticos do início de novembro, mas a expectativa é que a safra seja uma safra cheia até o momento. Na região de Guarapuava, 48% dos 309 mil hectares destinados à soja já foram plantados. 90% dessas lavouras têm desenvolvimento dentro do esperado. As chuvas regulares desse início de ciclo ajudam a garantir um bom desenvolvimento para as lavouras. Agora, os produtores acompanham o ritmo do plantio com expectativas de uma safra mais produtiva. Aqui na fazenda administrada pelo Luiz, a área total de produção chega a 3.000 hectares e cerca de 40% da lavoura de soja já está plantada. O consumo mundial de soja é muito grande hoje. Existem muitos produtos derivados de soja aí que tem no mercado aí, que então você consegue encaixar ela, consegue vender, consegue escoar a produção que você tem, né? Com o início do plantio da soja, começa também a preocupação com a ferrugem asiática da soja, uma das doenças que mais prejudica na lavoura. Por isso, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná já deu início ao monitoramento da praga, que é capaz de causar perdas de até 90% da produtividade. Segundo o Instituto, ainda não há registros da doença na lavoura, mas as chuvas frequentes e as temperaturas amenas favorecem o surgimento do fungo. Aqui em Guarapuava, o IDR já instalou 12 armadilhas, que também vão beneficiar quase 13 municípios da região, como Turvo e Pinhão. E para falar mais sobre isso, eu estou aqui com Flávio Augusto. Flávio, como funciona o sistema de monitoramento? O sistema ele é baseado em capturar estruturas do fungo, que a gente traz para o escritório e avalia no microscópio. E quando observa essa estrutura do fungo, né, os esporos do fungo, isso é mandado para um banco de dados estadual e, então, é marcado no mapa, né, que você pode acessar pela página do IDR, que já foi observado o fungo. Com base nisso, o produtor pode, então, se programar para começar a fazer o controle da doença. E qual a importância dessas armadilhas para identificar a doença cedo? A importância é porque, sem as armadilhas, o produtor ele vai se basear num calendário de aplicações. E que esse calendário, pode ser que a doença não está a campo ainda, e ele vai estar
aplicando o agrotóxico de forma desnecessária, o que implica, primeiro, em custo financeiro para ele, né? Aumenta a quantidade de agrotóxico no ambiente, o que não é interessante, né? E não vai ter um efeito. Então, a armadilha ela otimiza a escolha da época de aplicação, também melhora a qualidade do controle. E quais os principais cuidados que o produtor deve ter? Com a questão da soja, agora ele tem que observar, entrar no sistema para ver se está ocorrendo fungo na região, né? A partir do momento que ele ocorrer na região, procurar um agrônomo para que esse agrônomo recomende para ele qual o melhor fungicida a ser utilizado e também qual a melhor forma dele aplicar esse fungicida. Obrigada. Os resultados das primeiras análises devem sair na semana que vem no site do IDR. Ana Júlia Moreira para o Boletim Rural. E vamos ver como está o mercado agrícola nesse final de semana. Ontem, a saca de soja de 60 quilos foi negociada na Bolsa de Chicago por R$ 132, um aumento de 1,13%. O preço do milho e trigo permanece estável, com as sacas de 60 quilos sendo vendidas por R$ 62,64. Já a arroba do boi gordo está sendo negociada a R$ 320. Guarapuava é responsável por 70% de toda a cevada produzida no Brasil. Mas nesse ano, o clima está prejudicando a produção do grão, que está em fase de colheita. A segunda quinzena de novembro está chegando ao fim. Nessa época, tradicionalmente, quase 100% da lavoura de cevada já estaria colhida. Nesse ano, porém, o percentual é menor. 17% das áreas plantadas ainda estão cultivadas com o grão. O atraso na colheita tem um motivo: as chuvas acima da média em outubro e novembro. Nós estamos tendo que tirar essa produção do campo com uma umidade alta. Então a gente começou a colher com bastante umidade, assim, uma cevada com 27 de umidade, que é uma umidade bastante alta. A colheita, mesmo com a umidade alta, tem sido a única opção para o agricultor. Isso porque, por conta do atraso no processo, ela já começa a apodrecer ou a germinar. E aí o prejuízo é certo. Em ambos os casos, essa cevada acaba não servindo mais para como cevada cervejeira. Ela acaba se tornando uma cevada forrageira. A instabilidade climática segue sendo uma marca dos próximos dias. O céu segue encoberto com previsões de chuvas fortes e abundantes no domingo e na segunda-feira, quando o índice acumulado vai ser de 30 milímetros. Na terça, o sol brilha forte, mas a temperatura cai e faz frio no início da manhã e à noite, mínima de 11 graus. Já as máximas variam um pouco e não passam dos 23 graus. Do alto, sem o contato direto com a lavoura ou com o solo, os drones permitem monitorar o desenvolvimento das plantas e também a necessidade do controle de pragas. É por isso que o equipamento está conquistando o produtor agrícola. Hoje, o uso é 11 vezes maior do que era 4 anos atrás. A tecnologia é uma aliada da produção agrícola. Safra após safra, novas variedades de equipamentos são incorporadas pelo homem do campo. Uma das novidades analisa as lavouras do alto. Para o Rodrigo, o uso de drones agrícolas trouxe bons resultados. Primeiramente, nós começamos com o drone de monitoramento, porque quando a cultura está alta já fica mais fácil de monitorar, né? Um fundo de talhão, uma parte de mais difícil acesso, a gente consegue ter uma imagem melhor. Começamos com o de monitoramento, aí depois passamos para o drone de aplicação. Mais questão numa área mais molhada, mais úmida, que era difícil de entrar com o pulverizador. Ele facilita por motivos climáticos, né? Tipo, choveu, você consegue trabalhar com ele. Tipo, lugar que é mais úmido, uma máquina vai atolar, alguma coisa assim, você consegue fazer, né? E mais prático, né? Você consegue transportar ele mais rápido, tudo. Em lugares mais longe, né? Se torna mais acessível. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, o Brasil possui 35 mil drones em operação, número 11 vezes maior do que há 4 anos. Entre as vantagens do aparelho estão a aplicação localizada de produtos, a redução da compactação de solos e a diminuição na emissão de gás carbônico. Eles podem ser de pulverização, de plantio, irrigação ou monitoramento. Os drones agrícolas são uma ferramenta que facilita o trabalho no campo, mas para o seu uso, a fundamentação teórica, o conhecimento técnico e o cuidado à legislação são essenciais. Muitas vezes o produtor ele tem que ficar atento porque o apelo pelo rendimento operacional é bastante grande. Uma aplicação que está
mais longe do alvo precisa ser tomado um maior cuidado em função de deriva, legislação. Por si só, a tecnologia ela não faz milagres, ela depende de um bom operador, ela depende de um bom técnico. Eu costumo dizer que o drone ele não pulveriza, ele voa, ele é um vetor apenas. Tem que tomar muito cuidado para você não acabar não prejudicando o vizinho também, né, com algum defensivo que você não pode aplicar, né? E beira de água, rio, mato também, você tem que tomar cuidado para não acabar afetando a natureza, né? Para ajudar a melhorar o desempenho dos drones nas lavouras, os pesquisadores também têm se debruçado em busca de modos de tornar mais eficaz o uso do aparelho. Após esse início de introdução do drone de pulverização, né, de receber, estabelecer a forma de uso dele, altura de voo e linhas de tráfego, né, aéreo para fazer as aplicações, agora nós estabelecemos vários experimentos que estão utilizando o drone de pulverização. Então, se num primeiro momento havia uma área teste, agora nós temos vários experimentos que serão manejados, né, com o controle fitossanitário exclusivamente por drone de pulverização. A seguir, a preocupação dos apicultores com o uso indiscriminado de agrotóxicos. E a gente também vai contar histórias de mulheres que são protagonistas do agronegócio. O Paraná é hoje o maior produtor de mel do país, mas essa posição está ameaçada. Isso porque as abelhas não estão resistindo ao uso indiscriminado de agrotóxicos e às mudanças climáticas. A apicultura é uma das atividades que mais crescem no Paraná. Em 2024, o estado produziu mais de 9 mil toneladas de mel. Segundo o DERAL, que é o Departamento de Economia Rural, o estado lidera a produção nacional, sendo responsável por mais de 14% da produção brasileira. Em Guarapuava, o aumento na produção reflete o avanço da apicultura no estado. Mas com ele surge um novo desafio. A continuidade da apicultura, hoje, depende da resolução de 2 problemas. O primeiro deles é a mortandade das abelhas em decorrência do uso indiscriminado de agrotóxicos. A gente percebe que próximas às lavouras você não pode instalar apiário por esse motivo, porque vai se acabando e acaba matando as abelhas. Elas trazem o veneno para dentro da colmeia e acaba contaminando a colmeia e matando o restante das abelhas. As principais pragas, por exemplo, da soja, são os insetos. Então, são usados inseticidas para controlar a incidência de praga na produção de soja. E as abelhas também são insetos. Mas uma vez que os pólens e os recursos das plantas, os recursos que as abelhas utilizam, estão contaminados por inseticidas e por fungicidas, esses alimentos eles são levados para dentro da colônia. E se os adultos eles não são mortos por causa desses produtos, as larvas elas se contaminam e isso vai interferir no desenvolvimento delas, né, e depois também no comportamento. Outro problema é a variação climática. Estiagens prolongadas, por exemplo, afetam o florescimento das plantas e reduzem a oferta de alimento para as abelhas. Com isso, elas migram em busca de comida e não voltam para os apiários. Ela muda de local e vai embora, né? Então você perde aquele enxame. E para você é uma que é prejuízo, no caso, né? Ela deixa de produzir mel. E na região ali ela para de polinizar as plantas, no caso. Percebendo a preocupação do pai, o Rafael, que é filho do seu Lucinei, transformou o conhecimento que vem de casa no trabalho escolar. Ele criou um game que estimula os jogadores a refletirem sobre a relação entre a saúde das abelhas e a dos próprios homens. A iniciativa recebeu os prêmios Agrinho, Educatec e FIEG. Afinal, ele mostra que, além de gerar renda para centenas de famílias, a atividade tem papel essencial na preservação do meio ambiente, já que as abelhas são responsáveis pela polinização de grande parte dos alimentos que chegam à nossa mesa. O jogo, você é um apicultor, né? E daí você tem que pegar roupa, o bife proteico e o fumigador. E todas essas ajudas, elas não melhoram a qualidade do mel, mas elas ajudam a abelha a ficar na caixa e também elas não saírem e o mel não demorar muito. A iniciativa de Rafael mostra como a educação pode ser uma aliada na preservação ambiental e na valorização da produção rural. O futuro da apicultura depende do equilíbrio entre conhecimento e sustentabilidade.
Ficou curioso para conhecer o jogo do Rafael? Ele está disponível online e para baixar é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela. O Paraná é o principal produtor de alimentos orgânicos do Brasil, posição que foi conquistada graças ao empenho dos produtores e às políticas públicas que garantem orientação e certificação gratuitas. A busca por uma vida mais saudável está mudando hábitos e também o jeito de produzir no campo. Os agricultores apostam em técnicas mais limpas e sustentáveis, que preservam o solo e garantem alimentos de qualidade sem o uso de agrotóxicos. Eles são produtos que têm uma qualidade maior. No caso aqui dos morangos, nós conseguimos na produção orgânica atingir um valor um pouco mais elevado que a convencional de vitamina C. Os antioxidantes também tiveram um valor mais elevado e com isso, né, ele melhora mais a saúde das pessoas, né? A população tem buscado mais. E essa mudança no jeito de produzir e consumir também aparece nos números. Segundo a Organis, que é a Organização de Promoção da Produção Orgânica e Sustentável, o setor movimenta cerca de 7 bilhões de reais por ano no Brasil. Esse crescimento se reflete diretamente aqui no Paraná. O estado é referência nacional na produção orgânica e lidera o ranking brasileiro com mais de 4 mil agricultores certificados, quase um quinto de toda a produção do país, segundo dados de 2025 do Ministério da Agricultura e Pecuária. Acho que uma das coisas para se destacar, né, é que o Paraná é um estado que possui bastante agricultura familiar. Então, em torno de 75% dos empreendimentos, dos estabelecimentos rurais no Paraná são de agricultura familiar, né? Então, isso já é um passo para a gente chegar na produção orgânica. Uma outra questão são políticas públicas, né? Então, o Paraná, por exemplo, ele tem um programa de certificação de produtos orgânicos que é gratuito, que é um dos gargalos, né, para a gente obter o selo, que em outros casos seria pago, né? Então, no Paraná existe um programa que apoia a agricultura familiar de forma gratuita para ter a certificação. Esse apoio vem do PMO, que é o Programa Paraná Mais Orgânico, um dos principais responsáveis pelo avanço do setor. Desde 2009, o projeto auxilia os agricultores durante todo o processo de mudança do cultivo convencional para a produção orgânica até a obtenção da certificação. Em outubro desse ano, o programa recebeu um investimento de quase 15 milhões de reais destinado a ampliar o atendimento e fortalecer ainda mais o setor. Esse valor que você mencionou, ele é distribuído em todos os núcleos do Paraná. Ou seja, aqui em Guarapuava nós temos um núcleo, mas ele é replicado em todo o estado do Paraná. São mais de 10 núcleos em todo o estado, né? Então cada núcleo tem mais ou menos 1/10 desse valor. O apoio do programa também chega às escolas. Em Guarapuava, o Colégio Agrícola se prepara para conquistar o selo de certificação orgânica. A iniciativa fortalece o aprendizado de 400 alunos, incentivando as novas gerações de produtores a seguirem pelo caminho sustentável. A certificação ela eu acho que é um desejo de muitos produtores, né? Porque isso nos dá a garantia da qualidade do produto. O selo ele é almejado com o intuito de vocês ter um certificado de garantia de produção. Não basta só eu dizer eu não uso defensivo agrícola, eu não uso produtos químicos, mas assim ali é todo o acompanhamento que foi feito pelo PMO e agora com a certificação pelo Tecpar, a gente vai conseguir consegue provar a qualidade dos nossos produtos. Isso a gente espera ter um valor agregado no produto e uma maior aceitabilidade pelos consumidores. O crescimento do setor de produtos orgânicos no Paraná também é impulsionado pelo exemplo de quem sempre viveu e trabalhou no campo. A agricultura familiar é o alicerce da produção orgânica no estado. Mais da metade dos produtores certificados são famílias rurais que combinam tradição e inovação para garantir um campo produtivo, sustentável e um futuro promissor, segundo o IDR Paraná. Bom, é uma satisfação muito grande, é uma realização pessoal essa questão de você plantar e colher, sabe? Então, você pôr uma sementezinha assim na terra e de lá pegar uma cabeça de alface, um repolho, o tomate, é uma questão muito
muito bonita e muito satisfatória para a gente. E aí o propósito de plantar seria para o nosso consumo e para a família, né? Para os meus netos, para os meus filhos, para o pessoal da família. Os produtores interessados em passar do sistema de produção tradicional para a orgânica podem buscar ajuda gratuita no programa Paraná Mais Orgânico. O telefone é o 3629-8259. O Brasil hoje, segundo o último censo do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tem 5 milhões de áreas voltadas para a produção agropecuária. Quase 77% desse total é formado por propriedades destinadas à agricultura familiar. Nesses espaços de terra reduzidos, as principais preocupações vão muito além da comercialização e do lucro. Os pequenos produtores rurais buscam, sobretudo, a manutenção das tradições e o próprio sustento. A definição tradicional para a agricultura familiar é um sistema de produção agrícola em que o trabalho e a gestão da propriedade são realizados por integrantes da família dona da terra. Mas ela vai muito além disso. Engloba, por exemplo, o apego à tradição, com as práticas passando de geração em geração. Da geração da minha avó, ela pegava e colhia o morango silvestre. Antigamente não tinha o morango como nós conhecemos hoje, em estruturas e tal. Ele pegava e ela colhia o morango silvestre, fazia para adoçar a geleia rapadura, e o morango crioulo mesmo, o limão, esse limão amarelinho aí que a gente usa até hoje nas nossas receitas. A minha filha de 3 anos, como você viu, ela corre pelas estufas, ela tira o morango, ela come. É um sonho meu e da minha esposa, como todos os dias, quando descemos para a estufa, ela desce junto. Você viu que ela estava com a lupinha ali andando, mostrando para vocês, porque é um amor que a gente já está empregando, raízes, né? Para que a próxima geração, não só dela, como dos nossos netos, dos nossos bisnetos, esperamos que dê a continuidade no cultivo de morango. E a tradição familiar é apenas um dos aspectos preservados pela agricultura familiar. Outro ponto central para quem vive do que produz é a preocupação com a sustentabilidade e com a agroecologia. Com muito cuidado e manejo também, com qualidade, sustentabilidade e, acima de tudo, segurança alimentar. Com a segurança alimentar, nós podemos produzir alimentos sustentáveis, não é algo que não tem preço para nós. Produzir de forma sustentável para alimentar a própria família e muitas outras, o alimento que chega ao consumidor é o mesmo que vai para a mesa do produtor rural. O cuidado com o cultivo e a escolha por métodos sustentáveis são formas de garantir que o alimento seja seguro e acessível para quem planta e para quem compra. A agricultura familiar, ela é vista mais como uma agricultura de sustento para a família. Então, além dela produzir apenas para vender o produto para fora, como acontece, por exemplo, com grandes produções de grãos, ele vai estar fazendo a produção principalmente para o seu consumo e vendendo o que sobra da produção, o excedente. Quando a gente fala em grandes latifúndios, por exemplo, nós estamos falando basicamente de monoculturas. Já são mais formatações baseadas em parte comercial e industrial. O foco deles já não é a produção que vai direto para o prato das pessoas, né? E com isso a gente vê que a maior parte da diferença é o valor que está inserido em cada tipo de produção e também o tipo de produção em si, né? Por exemplo, a agricultura familiar, hoje, quando a gente fala em agricultura familiar, é muito mais fácil você ter produção de hortaliças, orgânicos, legumes, ou seja, basicamente o que vai chegar no teu prato e é de consumo rápido. Aqui, na propriedade do seu Robson e da dona Irene, que fica no município de Turvo, primeiro a preocupação foi produzir para colocar alimento na própria mesa. Por isso, a variedade sempre foi importante. Só depois, com as práticas aprimoradas, é que a produção aumentou e o excedente passou a ser comercializado. E daí, no verão, a gente planta o tomate, o pepino, o pimentão. Daí tem os temperinhos verdes, uns são cheirinho verde, outros dizem temperinho verde, que são a salsinha, a cebolinha, um pouco a hortelã, que a gente tem, e a couve, né? Então são... Daí você vai diversificando. Antes era só para o consumo de casa. Daí, para ter uma renda a mais, né? A gente começou num grupo de agricultores familiares já no tempo no antigo HECO, que existia uma associação. Ali, daí a gente começou já no orgânico e sempre
tomou a iniciativa para ser sem o químico, né? Outra característica da agricultura familiar é a divisão de tarefas, com cada integrante da família ficando responsável por uma etapa do processo produtivo. Então eu fico na parte mais das compostagens, preparo as compostagens, preparamos todos os biofertilizantes, depois preparamos canteiros, fazemos a planta, colhemos, então eu fico mais na parte operacional mesmo, né? Ajuda nas colheitas, depois que colhe, daí o processo é tudo com a Irene, né? Tudo com ela, né? É assim na propriedade do Robson e da Irene, e também na do Alex e da Indianara. E a minha parte é a parte mesmo de manejo. A minha esposa ela faz o manejo integrado de pragas e o manejo integrado de doenças. E os casais também vão envolvendo os outros integrantes da família. Tem atividade para todo mundo. Pais, sogros e filhos. O Guilherme e o Pedro, assim que chegam da escola, têm um compromisso diário. Ajudar a Eliane e o Roberto na produção de leite e na pequena agroindústria de queijos. Os filhos estão sempre pertinho da gente, né? Mas que eles ficam um pouquinho na escola, mas daí já vem o retorno, já vão na queijaria. Eu ajudo a mãe, o pai, o Guilherme, ele colhe os tomates, plantar. Quando eu crescer, eu vou trabalhar igual o papai. No caso de Pedro, trabalhar igual ao pai significa dar continuidade à tradição familiar, de produzir e transformar o leite. Essa receita nossa aqui, ela tem aproximadamente 60 anos, que era do meu avô, que começou a fazer essa base que nós temos hoje, que é o nosso colonial. Em Guarapuava, são mais de 2.600 famílias que vivem do que plantam e colhem, e de vender o excedente da produção. No Brasil, segundo o IBGE, a agricultura familiar é responsável por cerca de 70% dos alimentos que chegam às nossas mesas. Valorizar essa forma de produção agropecuária é garantir comida de verdade no prato nosso de cada dia, e por muitos anos. Eu acho que a agricultura familiar ela não pode morrer, porque senão o que acontece? Nada contra, mas senão acaba caindo só em mão de industrializados, com muita química, com muito problema, lógico, hoje tem que ter alguns cuidados especiais, né? Mas eu acho que a agricultura familiar é muito importante que os filhos continuem, né? Nós estamos seguindo esse caminho e persistindo, e tenho certeza que esse é o futuro. O Sindicato Rural de Guarapuava e o Senar Paraná vão promover 2 cursos gratuitos para trabalhadores rurais da região. As formações são para operação e manutenção de colhedoras automotrizes, com aulas entre 24 e 28 de novembro, e para piscicultura nos dias 27 e 28. Os interessados devem entrar em contato com o Sindicato Rural. Os telefones são 3623 1115 e 99961 7964. Já o e-mail é o secretaria_2@srgpuava.com.br. O prazo para os agricultores e pecuaristas se adequarem e adotarem a nota fiscal do produtor eletrônica foi prorrogado, e agora vai até 5 de janeiro. A norma vale para todo o estado e o objetivo é trazer mais agilidade e menos burocracia, já que os produtores rurais não vão precisar ir até as prefeituras para buscar ou entregar as notas. A nota fiscal eletrônica substitui o antigo talão de papel e, para emitir as notas fiscais eletrônicas, o produtor deve ser usuário do sistema Receita Paraná. Administrar uma propriedade rural exige visão, dedicação e planejamento. Na reportagem especial de hoje, vamos contar a história de mulheres que assumiram esse papel e estão à frente das gestões de negócios rurais. A rotina no campo é puxada, o trabalho exige força, estratégia e muita dedicação. Mas nada afugenta essas mulheres. Elas são decididas e querem estar à frente dos cuidados das propriedades agrícolas. Que o mundo do agronegócio é um setor majoritariamente dominado por homens, isso a gente já sabe. Mas isso vem mudando com o passar dos anos. Segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, de 2018, as mulheres estão ocupando 34% dos cargos do agronegócio brasileiro. Isso são mais de 30 milhões de hectares administrados por elas. Uma dessas mulheres é a Kari. Ela é jornalista e trabalhava em um museu, até que a vida a surpreendeu.
Eu comecei a gerenciar em 2017, quando meu marido faleceu. No final de dezembro, no começo de dezembro ele faleceu, e aí a gente já estava com cultura no campo. Eu fui obrigada a assumir então a agricultura. Sem formação na área, Karen buscou ajuda na cooperativa, nas pesquisas e principalmente no primeiro funcionário da fazenda. Foi ele quem ensinou para ela o básico da agricultura. Além de aprender a administrar uma fazenda do zero, Karen tinha mais um obstáculo pela frente: enfrentar o preconceito por ser uma mulher na gestão de uma propriedade rural. Há ainda um certo preconceito de uma mulher estar gerindo uma fazenda, né? Mas aos poucos eu fui conquistando meu espaço aqui. Atualmente, ela divide a gestão com a filha, que cuida da parte financeira e dos projetos de financiamento. No começo a gente ficou assim, sem saber muito bem o que cada uma ia fazer e como é que a gente ia dividir as tarefas, e parece que a gente tumultuava um pouco as coisas até que a gente conseguiu aprender o que cada uma realmente iria fazer na propriedade. E dessa forma a gente conseguiu então evoluir aos pouquinhos e sem precisar se desfazer da fazenda. Realidade similar encontrou a Claudileia, há 20 anos, quando assumiu a propriedade da família. Eu trabalhava fora e tirava meu sustento disso. Trabalhava numa empresa de leilões. E daí, com o divórcio, não quis conviver mais com o antigo companheiro e resolvi ficar por aqui. E tirar meu sustento daqui. Meus pais resolveram ficar por aqui e alguém dos filhos tinha que acompanhá-los. Então, resolvi tirar meu sustento daqui e ficar com eles aqui. Antes de se estabelecerem na pecuária leiteira, Claudileia e os pais tentaram quase de tudo: criação de suínos, de coelhos e até ranicultura. Foi vendo um vizinho ter sucesso com o leite que ela decidiu apostar na atividade. Me deu um estalo, assim, talvez seja por aí. E daí, como a gente tinha gado comum, já tirava um pouquinho de leite, fazia um queijo, uma coisa assim, não era um bicho de 7 cabeças, né? Então, vamos tentar por aí. Fomos transformando as vacas comuns em gado mais melhorado para a produção. O início da compra para gado direcionado mesmo para leite foram 3 cabeças. E daí foi crescendo gradativamente. Hoje, Claudileia tem 23 vacas em ordenha, produzindo mais de 400 litros de leite por dia. Aqui, todas as etapas passam por ela, do manejo à negociação e entrega do leite na cooperativa até o parto das vacas. Tudo passa pela minha mão. Tudo. Uhum. Qualquer decisão que precisa ser tomada, a gente conversa, lógico, né? Troca uma ideia com a mãe, com o pai, mas a decisão mesmo tem que partir de mim. Claudileia faz parte de um grupo que reúne outras 8 mulheres produtoras de leite na região. Elas trocam experiências, aprendem e se fortalecem juntas. Desde uma doença de uma vaca, um medicamento novo, o que eu fiz que deu certo, o que eu fiz que deu errado, vai passando para frente. O protagonismo feminino no campo também passa pela inovação e pela diversificação de culturas. A história de Luziane é um exemplo disso. Natural de Marmeleiro, no sudoeste do Paraná, ela se formou em agronomia e, por anos, trabalhou como assistente técnica, prestando consultoria para agricultores da região de Curitiba. E um desses agricultores produzia o cogumelo champignon. E numa dessas visitas, eu conheci essa produção dele e me interessei muito. A partir daí, a vida dela tomou outro rumo. Depois de 2 anos de pesquisas e cursos, veio a decisão: comprar um sítio e iniciar a produção de cogumelos. Até hoje a gente às vezes vê as fotos das primeiras produções, a gente estava muito feliz já com uma produção grande, a gente olha hoje, não, mas era muito pouco. Desde 2015, Luziane coordena todas as etapas de produção, do cultivo ao processamento. Hoje, são cerca de 1.000 quilos de cogumelos colhidos por safra. Aí uma parte a gente comercializa in natura, uma porcentagem bem pequena, e o restante a gente vende a conserva, A gente faz o processamento aqui na agroindústria e vende a conserva. Histórias como as de Luziane, Claudileia e Karen se repetem em todo o Brasil. As mulheres estão gerenciando a produção agrícola, cuidando do gado e mostrando, todos os dias, que no campo há espaço para o protagonismo feminino. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre a criação de ovelhas e ainda uma receita deliciosa de pão de leite.
A união de criadores e políticas públicas de incentivo específicas estão fazendo de Guarapuava um polo de ovinocultura. Foi durante um período de dificuldades que o João Paulo e a esposa Camila decidiram apostar na ovinocultura. A família já tinha algumas ovelhas, mas o negócio tomou forma mesmo quando eles ingressaram no programa de ovinocultura da Prefeitura de Guarapuava. Como incentivo para a atividade, receberam 30 fêmeas e um reprodutor. Meu pai tinha umas, era Santa Inês na época. Tinha umas 40, 50. Só que a gente deixava aqui meio solto e não tinha muito contato, sabe? E daí quando a gente começou a mexer mesmo, olhar elas ali, a gente foi pegando gosto. Foi gostando e daí a gente falou, ó, vamos tentar iniciar, vamos. Daí a gente foi procurar comércio. O foco da propriedade é a produção de carne. Para isso, hoje, são mais de 100 matrizes. No primeiro ano a gente já teve, falando a verdade. Já teve um retorno assim pequeno, mas a gente já viu que dava para ter uma média, digamos. No primeiro ano a gente vendeu, acho que no máximo uns 20 e poucos cordeiros. Aí esse ano já melhorou um pouco. Esse ano eu já vou entregar, eu acho que média dos 50 cordeiros. Já mais que dobrou. Histórias como a de João Paulo se multiplicam na região. Há 4 anos, o Rudinei trocou a criação de gado de leite pela de ovelhas, mudança que transformou o ritmo de trabalho e a renda da família. Então, o leite era muito cansativo, né? Exigia muito horário, chegava o horário, você tinha que estar ali cumprindo. E era um serviço muito ruim. Daí começamos a pesquisar a ovinocultura. Outra certa, a ovinocultura foi o que chamou mais a atenção nossa. E comecemos em maio de 2021 e dali ponhamos as vacas à venda, conseguimos vender tudo e hoje estamos só com ovinocultura. Com 127 matrizes, Rudinei vende os animais que cria para a Cooper Aliança. É a cooperativa que organiza e garante a comercialização da carne ovina. A parceria ajudou na redução dos custos e deu a ele mais segurança para continuar com a atividade. Que nem nós pegamos hoje aqui na Cooper Aliança, né, a ração da Agrária, sai bem mais em conta. Quando nós começamos, não era cooperada na Aliança, nós pegávamos no comércio local aqui, naquela época um saco estava R$70. Quando você cooperamos na Aliança, na mesma ração, nós pegávamos por 31. De acordo com os dados do ano passado da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR, Guarapuava concentra mais de 40 mil ovinos, número que representa 10% do rebanho do estado. Com isso, o acompanhamento técnico passou a ser essencial. Daí veio a ideia do programa de ovinocultura de Guarapuava. Além de incentivar os produtores a entrarem para a criação de ovinos, ele também oferece orientação veterinária e agronômica, ajudando os produtores a melhorar o manejo e a produtividade. Então, a gente tenta capacitar o produtor para que ele compreenda a necessidade, né, de fornecer o alimento adequado para o animal e aqueles que têm seguido essas orientações têm conseguido bom resultado na produção, né? E assim, eu acredito que o acompanhamento constante, né, a capacitação, isso são coisas que favorecem bastante e ajudam o produtor a ter um resultado melhor. Com incentivos públicos, apoio técnico e um mercado com potencial de expansão, a ovinocultura se apresenta como uma boa alternativa de renda. E é aqui, na lida do dia a dia, que a gente tem entendido por que a ovinocultura tem crescido tanto. São animais de fácil manejo e adaptáveis ao clima da região. De acordo com o Departamento de Economia Rural, o DERAL, no Paraná, os negócios ligados à ovinocultura movimentaram R$116 milhões em 2023. Só em Guarapuava, são R$8.600.000 por ano, evidenciando que a cidade está se consolidando como polo de criação de ovinos. A cooperativa do município foi a primeira do Brasil a receber selo Cordeiro BR, que reconhece a qualidade da carne. Com o certificado, Guarapuava passou a integrar a Rota Nacional da Ovinocultura, ganhando destaque no cenário nacional. Podemos, através da cooperativa, organizar essa cadeia, profissionalizar a cadeia através do nosso atendimento técnico e, dentro de uma cooperativa, nós conseguimos uma coisa que é bem importante, que é agregar valor ao produto de qualidade. Então, dentro da cooperativa hoje, a cadeia produtiva de ovinos, ela é valorizada e é por esse motivo que ela cresceu. A ovinocultura é uma atividade rentável. É o campo, mais uma vez, movimentando a economia.
O Sindicato Rural de Guarapuava está recebendo até dia 17 encomenda de alevinos. Para fazer a reserva, os produtores interessados devem entrar em contato com a Secretaria do Sindicato. O número é o 9961-7605. Nesse domingo tem leilão de gado geral, a partir das 3 horas da tarde, na Associação de Produtores de Bovinos de Turvo. Estarão à venda 400.200 animais. Para participar e dar lances, é preciso fazer a inscrição prévia pelo site da Gralha Azul Leilões ou pelo WhatsApp. O número é o 98801-8807. A partir de hoje, Guarapuava é a sede da primeira Festa Nacional da Cevada e do Malte. Durante todo o final de semana, o evento vai reunir produtores locais, cervejarias artesanais e atrações culturais, promovendo o turismo e a agricultura da região. A repórter Ana Clara Gaspar está ao vivo direto do Centro de Eventos Cidade dos Lagos e traz mais informações para a gente. Bom dia, Ana Clara. Bom dia, Vitor. Bom dia para quem nos acompanha. Esta é a primeira edição da festa que tem nacional no título. Isso para comemorar o reconhecimento que Guarapuava teve ano passado de capital nacional da cevada e do malte. São esperadas cerca de 30 mil pessoas nos 3 dias de evento. A entrada é gratuita e a programação está repleta de atrações. Hoje vai ter o show da dupla sertaneja Guilherme Benuto. Já amanhã o show vai ser da Banda Malta. Aqui o público vai encontrar 50 estandes. Tem artesanato, comida e muita cerveja. Além disso, o transporte vai ser gratuito para todo mundo vir e voltar do evento. Ana Clara Gaspar para o Boletim Rural. E Guarapuava, além de ser a capital nacional do malte e da cerveja, quer se tornar também um polo do vinho e do enoturismo no Paraná. O clima é para lá de propício. As características geográficas também. As temperaturas baixas e a altitude elevada de Guarapuava são muito similares às da Serra Gaúcha e de Santa Catarina. Então, por que não produzir uva e vinho aqui também? A gente tem um fator diferencial aqui que é a altitude. Né? Então, Guarapuava, em média, está a 1.000 metros, 1.100 metros. Né? Bento Gonçalves, como a gente conversou anteriormente, está a 740. Né? Então, a gente também tem referência de lá, mas tem muita referência de Santa Catarina. É uma cultura que, se você fizer o preparo do solo, sabe, você não vai ter problema no desenvolvimento dela. E essa tem sido a aposta de alguns empresários de Guarapuava. Nos últimos 6 anos, a cidade ganhou 2 vinícolas que processam as uvas de 10 produtores. A pioneira no ramo de vinhos por aqui foi a Joelma. A gente está notando aí que Guarapuava se destacou muito bem na produção, né, da vitivinicultura. Temos vários produtores aí que estão se espelhando em nós e que estão plantando e que estão... E a gente percebeu que Guarapuava deu certo, né? Assim como o trigo, o malte, a cevada, também dá uva, também dá bons vinhos. Com a efetivação da vitivinicultura no município, os produtores se reuniram e criaram uma associação, a Vitipar. Juntos, eles trocam experiências e se fortalecem. A nossa associação ela veio para construirmos uma parceria tanto com a prefeitura quanto entre os associados, para que a gente consiga desenvolver isso mais rápido, a gente consiga distribuir know-how entre nós para poder acelerar esse processo, que ele é um processo lento. E poder acessar alguns recursos da prefeitura, de companhias privadas também, de forma mais fácil e de forma dividida. Com a qualidade das uvas e a união dos produtores, Guarapuava está com o caminho aberto para se tornar um ponto de referência no enoturismo do Paraná. Mas essa sementinha do enoturismo dentro da cidade de Guarapuava já foi plantada. As pessoas procuram mais vinho, né? Procuram o enoturismo. Então eu acredito que apesar da expectativa de quem já está plantando ser sempre positiva, outras pessoas também nos procuram junto à Associação de Viticultores de Guarapuava, para auxílio de como eu faço para plantar uma uva. O desenvolvimento do enoturismo está ligado à vocação de Guarapuava para o turismo rural. A proposta é proporcionar que os turistas conheçam todo o processo de produção, desde a parreira até o envase. A gente tem uma região muito bonita, muito parecida, inclusive com regiões que têm uvas já no Brasil, têm vinícolas consolidadas no Brasil. Para a cidade é importante, nós temos um turismo rural muito forte na cidade. Então, o plantio das uvas e construir esse caminho do vinho, tanto com parreirais quanto com vinícolas, que fortalece a nossa cidade como um polo turístico e enoturístico, principalmente para
para a região. Quem gosta vai atrás de vinhos, atrás de vinícolas, atrás do enoturismo. E é isso que a gente quer trazer aqui para a nossa vinícola, aqui para Guarapuava. O Paraná é um dos principais produtores e exportadores de leite do Brasil. No estado, são mais de 80 mil pecuaristas e 90% deles são produtores familiares. Nossa equipe foi visitar uma dessas propriedades e mostra pra gente a receita de um pão de leite muito macio e delicioso. Nós estamos hoje no município de Irati, no coração do Paraná. O município tem 59 mil habitantes de acordo com o último censo do IBGE. Aqui, uma das principais atividades econômicas é a agropecuária. Agora a gente vai pegar a estrada até a propriedade da Gisele. São 24 quilômetros até o distrito de Guamirim. Já é noite quando chegamos ao nosso destino. E como a rotina aqui começa cedo, aproveitamos para descansar. O dia nem amanheceu quando Gisele chega ao curral. É hora de ordenhar as vacas. O sítio tem 19 vacas leiteiras, que produzem em média 844 litros de leite por dia. E Gisele monitora tudo de perto. É só questão de prática mesmo. Até no começo a gente fez, né, um curso de manejo leiteiro, mas isso a gente vai aprendendo no dia a dia. Conforme a gente vai tirando o leite ali, você vai pegando o jeito. A maior parte do leite é vendida para um laticínio da região, mas um pouco é separado e fica aqui mesmo, na propriedade. Ele é usado para preparar diferentes receitas que vão alimentar a família. É para acompanhar o preparo de uma dessas delícias que a gente veio até aqui. A Gisele vai ensinar pra gente a receita de um pão fresquinho feito com leite que a gente acabou de tirar para comer no café da manhã. Gisele, quais os ingredientes que a gente vai usar para fazer essa receita? Então, eu começo com os ingredientes secos. Aqui eu já coloquei aproximadamente 2 kg de farinha de trigo. Aí eu coloco meia colher de ajuda de pão. Colocamos também 2 colheres de fermento biológico, mais 1 colher de sal, 5 colheres de açúcar. Depois de misturar os ingredientes secos, entram 3 colheres de sopa de banha de porco e aproximadamente meio litro de leite. Esse é o momento mais importante, a sova. Gisele, tem algum segredo para esse pão ficar macio e fofinho? O segredo é amassar bem e também está na hora de cilindrar, né? Porque quanto mais você cilindra, mais lisinho e fofinho ele vai ficar. Depois, é só moldar os pães, colocar em formas untadas e deixar a massa descansar por mais ou menos 1 hora, até a massa crescer bem e dobrar de tamanho. Aí, o trabalho é do forno. O cheirinho de pão fresco vai tomando conta da casa. Olha, a mesa tá bonita e o cheirinho tá bom, viu? E agora chegou a hora de experimentar o nosso pão caseiro de leite. Gisele, a gente já pode comer? Claro, fique à vontade. Vamos lá então, licença. Não tem como resistir, viu? Pão quentinho que a gente viu sair direto da fonte. E assim a gente encerra o Boletim Rural de hoje. Até mais. Tchau.